Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Então, vamos ler o nosso objeto de conhecimento? Então, o objeto de conhecimento da aula 12 é estilos de épocas nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos, detalhamento, identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais, com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Vamos à nossa aula. Então, meus queridos, nós iremos falar hoje de literatura. Literatura é a arte da palavra, especialmente da palavra escrita. Então, a gente vai conhecer uma das primeiras manifestações literárias de Portugal. Ainda não é no Brasil, então vamos conhecer. A literatura estuda os movimentos literários, os artistas e as obras de uma determinada época, com características gerais de estilo e temáticas comuns e sua sucessão ao longo do tempo. Então, a literatura, ela aborda todas essas temáticas, que são esses movimentos, que nós chamamos de escolas literárias também, trabalha-se os artistas, quem produz as obras e também o trabalho dos artistas. Então, as obras literárias, elas apresentam marcas do contexto em que foram produzidas nas esferas social, política, cultural e ideológica. Então, essas marcas elas estão presentes dependendo da situação em que se encontra no momento, Então, essas esferas, tanto social como política, cultural e ideológica, elas estão claramente abordadas nos trabalhos dos artistas. Isso que é o que nós chamamos de obras literárias com estilos de época, que a gente vai já ver. Então, as obras literárias apresentam nessas marcas que nós chamamos de estilo de época, que é a constatação de traços comuns na produção de uma mesma época. Então, esse estilo, como se escreve? O que é que está acontecendo no mundo no momento que se produz a obra? É tanto que se você for pegar, fazer uma avaliação, desde a primeira escola literária até as escolas mais modernas, você vai observar a diferença dos estilos, o contexto também é totalmente diferente. Tem também estilo de época, que tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo, no meio social, cultural, como também o estilo individual. Já o estilo, quando se fala estilo individual, é o estilo de cada um. É o estilo particular que um escritor, um poeta faz dos elementos que distinguem uma estética. Então, além desse estilo de época, que é comum à maioria dos artistas, dos autores, tem o estilo de cada um, como cada um quer passar a sua obra, a sua arte. Então, quando nós chamamos de estilo individual, é como se você fosse usar uma roupa, não tem aquelas pessoas mais estilosas, outras menos. Então, cada um não tem seu estilo, seu modo de vestir, de andar, de agir. Assim também tem na hora de escrever. Cada escritor, cada autor,
cada artista vai ter o seu modo particular e individual de fazer o trabalho artístico. Então, é este uso individual e particular, que às vezes seguem, né, o estilo comum, o estilo de época. Muitas vezes eles seguem algumas características e outras não. Isso não impede que um autor de uma determinada época não possa utilizar algumas características de uma época remota. Ele pode, né, utilizar, mesmo sendo de outra época. Então, o estilo de época pode ser também associado a uma escola literária ou a um movimento literário, que é o que a gente, né, acabou de mencionar. Eu posso falar em movimento, que é aquilo que aconteceu em determinada época, ou que acontece, né, atualmente, ou pode dizer escola literária. Então, ela pode ter, né, esse estilo de época ser associado, pode ser associada quando for mais lá para frente, você vai conhecer outras escolas literárias e vai perceber, e ela pode ser associada com uma outra escola, né, mais antiga, com mais tempo, né, os seus trabalhos. Então, agora a gente vai ver aqui, né, assistir a um vídeo com a professora de História. Ela vai falar um pouquinho do contexto que era que estava acontecendo na época em que se introduziu o trovadorismo. Olá, eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e hoje nós vamos trabalhar sobre o trovadorismo. No decorrer do século XII, na Baixa Idade Média, floresceu na Europa um movimento artístico conhecido como trovadorismo. Foi um período de modernização da Europa, quando ocorreram as seguintes mudanças: a dissolução da estrutura de poder herdada do Império Romano, a ascensão da Igreja Católica, o modo de produção feudal, o ressurgimento do modo de produção mercantil. Uma época marcada por muitos conflitos, abismo social que separava senhores feudais de servos, dado pela relação de suzerania e vassalagem, sociedade de economia feudal e troca de favores. A Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas, pela obscuridade intelectual na qual vivia a população. Me despeço por aqui e espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Então é isso aí, olha, vocês perceberam, né, os movimentos que aconteciam nesta época do trovadorismo, e vai observar nas obras, né, que tem tudo a ver com o contexto histórico que a professora acabou de explicar para vocês. Então, sob a inspiração da cultura dos jograis, início do movimento artístico literário e influência de manifestações poéticas provençais originadas na França, mais cultas e de temáticas amorosas, nascia a produção poética trovadoresca. Sempre quando se fala, né, em trovadoresca, vem de trovador, né, que realizava, né, a produção dos textos cantados. Então, realizada por homens da nobreza e marcada pela escrita, dizia respeito a textos compilados em livros chamados de cancioneiros. O livro, né, chamado Cancioneiro era a reunião, né, de várias canções, nós chamamos no trovadorismo de cantigas. Você vai conhecer algumas dessas cantigas. Então, confira agora, né, algumas marcas das características do trovadorismo. Porque toda escola literária, todo movimento vai ter uma ou várias características, né? Na maioria são várias características que as distinguem uma das outras. Então, a gente vai ver desse movimento do trovadorismo quais são as principais características. Então, o vínculo entre poesia e música. Então, tinha uma ligação muito forte entre a poesia e a música, porque as cantigas eram cantadas, né, acompanhadas com instrumentos musicais, por isso esse vínculo entre poesia e música. Os gêneros produzidos, lírico e satírico,
textos com funções bem diferentes. Então, os textos produzidos, né, a categoria lírica, ela falava de amor, né, enquanto a satírica, o satírico fala, né, de maldizer, de crítica. Tratava de amizade, amor e veneração ao ser amado nas cantigas de amigos. E críticas diretas e indiretas nas cantigas satíricas. A gente ainda vai ver a divisão, né, dessas cantigas, né, da cantiga de amigo, a cantiga de amor, as cantigas satíricas. A gente vai agora apresentar um quadro para vocês conhecerem melhor. Primeiro a gente vai apresentar a poesia lírica, né, que ela é dividida entre a cantiga de amor e de amigo. Então, o que acontecia na cantiga de amor? No século XII a XIII, no sul da França, surgiu, né, a cantiga de amor. Já a cantiga de amigo surge na Península Ibérica e tem caráter popular. Então, você observa que tem características diferentes. Dentro desse gênero lírico, né, vai ter a cantiga de amor e a de amigo, com características bem diferentes. Na cantiga de amor, qual é a temática? A temática do amor cortês. Quando fala cortês, está se referindo à corte, a palácios. Vassalagem amorosa. O que acontecia? Na cantiga de amor, o eu lírico, ele ia mostrar, né, expor o amor que sentia pela amada. Mas, quando fala em vassalagem amorosa, é porque ele não era um amor correspondido. Ele era submisso à mulher. Mas, muitas vezes, ela nem sabia desse amor, né, que estava acontecendo. É aquele amor platônico, aquele amor que só você sabe que está amando e a pessoa não sabe. Então, era isso que acontecia. Muitas vezes, não acontecia e geralmente não ia acontecer nunca, porque tinha várias questões. Né? Tem as questões financeiras, tinha as questões que as mulheres às vezes já eram casadas, mas eles não se importavam, né? Continuavam, né, com esse amor que não era correspondido. Na cantiga de amigo, o cenário envolve mulheres camponesas. Veja que na de amor envolve as mulheres dos palácios, né? O amor cortês. Na cantiga de amigo, o cenário envolve mulheres normais, mulheres do dia a dia, né? As mulheres trabalhadoras. Na poesia lírica, dentro da cantiga de amor, as escritas em primeira pessoa. Claro, por que era a primeira pessoa? Porque o eu poético ia mostrar para a amada o que ele realmente estava sentindo. Ele queria expor os seus sentimentos, as suas emoções. Na cantiga de amigo, tematiza a relação entre nobres e plebeias. Né? Também pessoas com condições financeiras melhores, com pessoas também que não tinha nada a ver com a corte. Na cantiga de amor, o sujeito poético é masculino e declara o seu amor à dama, sua senhora. Veja bem, cantiga de amor, o eu poético é masculino. Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. O trovador sempre foi, quem produziu a cantiga vai ser sempre um homem. Mas o eu lírico, a voz do poema é feminino, tá? Cantiga de amigo. Na de amor é masculino. Na cantiga de amor, o ambiente onde tudo acontecia era em ambiente palaciano. Então, tudo acontecia dentro do palácio. Mesmo porque, né, quando se fala em amor cortês, está falando de amor por pessoas lá
da corte, né? Dos palácios, dos ambientes com situações financeiras mais elevadas. Na Cantiga de Amigo, apresenta características do patriarcalismo, da sociedade portuguesa. Então, a gente vê que mesmo sendo poesia, né, mais de amor e tal, mas tem coisas diferentes. Então, a gente vai, né, ler aqui um texto, gente, é um texto que tem umas palavras muito difíceis de ser lidas, porque é um texto muito antigo, né? Então, mas vamos tentar reconhecer algumas coisas aí, o que é que ele quis passar nessa cantiga de amor, vamos ver se realmente tem essas características que nós acabamos de falar. Então, o texto é uma cantiga de amor, escrita pelo poeta mais importante do trovadorismo português, o rei Dom Diniz. Tá? Então, Dom Diniz é um dos mais importantes trovadores da época. Então, vamos lá para o nosso texto. Né? Que prazer havedes, Senhor, de me fazer de mal por bem, que vos quis e porém, peça eu tanto nosso Senhor, que vos mude esse coração, que me havedes tão sem razão. É que a gente vai ler em língua portuguesa aqui, mas a gente vai tentar desvendar o que tem dentro desse texto. Prazer havedes de meu mal, pero vos amo mais que a mim. E porém peço a Deus assim. A gente vê aí no segundo verso, ó, pero vos amo mais que a mim. Né? A gente sabe que ele está falando que ama mais a pessoa do que a mim mesma, a ele, né? Que sabe quanto é o meu mal, que vos mude esse coração, que me havedes tanto sem razão. Muito vos praz do mal que hei, lume daqueles olhos meus, e por isto peço eu a Deus, que saiba coita que eu hei, né? A coita, você vai ver que a coita é sofrimento, né? Peço a Deus que coita que eu hei, que vos mude esse coração, que me havedes tão sem razão. E se vulo mudar, então, posso eu viver, e se não, não. Então, a gente vai ver aqui num glossário rapidinho o que significa algumas dessas palavras. Olha só, Senhor significa senhora. Na época não existia a palavra senhora, então é Senhor, tanto para homem quanto para mulher. Por isso que nos poemas você vai ver que ele vai falar Senhor, mas ele está falando para uma mulher. Porém, por isso, mais que a mim, mais do que a mim, lume, luz e coita significa sofrimento. Mas a gente vai voltar para o primeiro, né, a primeira estrofe, e a gente vai falar um pouco do que se trata, para você encontrar características da cantiga de amor. A quem dirige o eu lírico? Para quem ele está falando? Né? A gente vê que ele diz, que prazer haver de Senhor. Mas está falando para a senhora, né? A sua senhora. Porque como eu já expliquei, senhora, perdão, não existia. Não tinha essa flexão, tá? De masculino e feminino na época. Então era senhor para os dois. Do que ele se queixa? Veja só que ele diz, de mim fazer de mal por bem, que vos quis e porém, peça eu tanto nosso Senhor. Então, do que ele se queixa? Do fato de amada ter prazer em fazê-lo sofrer. Porque lembra a característica da cantiga de amor? Ele, né, sofre porque só ele ama e não é correspondido. A quem o eu lírico apela, ele apela para quem? Deu para você identificar aí no texto? Mesmo com essa linguagem rebuscada, mas dá para a gente compreender, né? Para quem ele apela? A Deus nosso Senhor. Veja que ele diz assim, peço eu tanto a nosso Senhor, né? Peço a nosso Senhor. E qual é esse pedido? O que é que ele faz?
Ele pede a Deus que mude o coração da amada. Isso é sua postura. Então, quando ele vai dizer, Nosso Senhor, por favor, mude o coração, ele não vai estar pedindo, é claro, né? Para pegar o coração e mudar de lugar, né? É uma linguagem que ele utiliza, uma figura de linguagem, né? Para dizer, mude o seu jeito de ser, mude sua postura, me queira, por favor. Então, as cantigas de amor, agora elas eram, né? Por isso que é cantiga, tem poesia satírica, porque cantavam a poesia. E sempre tinha alguém ali, né? Lá no instrumento, acompanhando. Devia ser legal, né? E a poesia satírica, também ela é dividida em cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Veja que a cantiga, gente, a lírica, né, ela é de amor e de amigo. A cantiga de amor, ela é mais abrasiva, a de amigo, ela é mais, mesmo para, não é tanta abrasiva quanto a de amor, de querer, de amar, né? De amigo, já quando já diz amigo, ele não quer mesmo esse amor avassalador. A cantiga satírica é diferente, muito diferente da cantiga de amor e de amigo. Veja que é a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Então, tinha esses dois grupos, a lírica e a satírica. A lírica era de amor e de amigo, a poesia satírica é de escárnio e de maldizer. Vamos ver qual é a diferença das duas. Então, a cantiga de escárnio, ela tem como característica, né, que ela apresenta uma crítica indireta e irônica. Então, a crítica do escárnio, quando se diz que é indireta, porque não joga uma piadinha ali alguém, olha, isso aqui é para mim, isso aqui é para ele, então cada um que pegue para quem, né, está sendo direcionada. Essa cantiga, ele vai cantar lá, tá todo mundo, né, ouvindo, mas o chapeuzinho cai na cabeça de quem, né? Então é indireta. Ele não vai fazer isso diretamente, como na cantiga de maldizer. Na cantiga de maldizer, apresenta uma crítica direta e grosseira. O que é que ela vai dizer? Ele não vai só jogar uma indireta, não. Ele vai apontar o dedo para a pessoa, né? Na cantiga de escárnio, contém expressões ambíguas e com duplo sentido. Por que ele usa nessas questões aí, essas expressões ambíguas e com duplo sentido? Claro que ele vai utilizar isso, que é para não ser compreendido facilmente, cada um que interprete a sua maneira, né? Eu jogo lá, né, a minha indireta, e cada um que cuide de interpretar. Já na cantiga de maldizer, utiliza nomes próprios para dirigir as ofensas. Então, aqui na cantiga de maldizer, lá nos poemas está bem claro para quem essa crítica, de quem ele está falando. Então, está lá tudo escrito, bonitinho, você não vai ficar pensando, é para mim, é para ele, não, porque é bem direta. Veja que a de escárnio é indireta nessa crítica. A de maldizer já é direta. Vou falar na tua cara, vou dizer para você, não vou mandar recado. Então era assim. Na cantiga de escárnio, a linguagem contida, né, é menos agressiva. Né, joga só aquela piadinha, né, não é agressiva, enquanto é a do maldizer, a cantiga de maldizer. Ele usa um linguajar bem vulgar, palavrões, né? Não quer nem saber. Então, veja que todas as duas são para criticar, são, mas tem uma, né, que a crítica é mais pesada do que a outra. Uma usa o eufemismo, muitas vezes, para não deixar muito claro, né? Na cantiga de escárnio, não se referia diretamente à pessoa insultada,
mas indicava características que possibilitavam a sua identificação. Então, veja só, né? Claro, se você conhece, se alguém está dando uma indireta, você conhece daquele contexto, né? Sabe que quem está falando, ou no caso, aí no trovadorismo, o trovador escreveu, e as pessoas sabem, né? Ele não gosta de fulano de tal, na cantiga de escárnio, que ele não deixa claro. Mas dá, com algumas indiretas, né? Algumas características, dá para saber de quem, né? Mas você vai ter que pensar, ou vai ter que deduzir, diferente da de maldizer, né? Tem o intuito de agredir e ofender mesmo, não quer nem saber. Então, não se preocupa com esse tipo de coisa. Então, veja aí, a gente mostra o quadro novamente aqui. Então, é isso aí, olha, verifiquem, tudo bonitinho aí, que nós temos, né, a cantiga satírica, ou a poesia satírica, perdão, que é dividida entre escárnio e maldizer, com as diferenças que eu acabei de falar para vocês. E para dar um exemplo, né, a gente vai já mostrar uma dessas cantigas para vocês, tá? Então, vamos ler? Leiam aí que eu leio de cá. Então, vamos lá, que ela é chamada Ai, Dona Feia. Olha só. Também tem uma linguagem um pouco difícil, mas dá para identificar. Então, vamos lá. Ai, Dona Feia, ai, Dona Feia, foste vos queixar, que nunca vos louvo em meu cantar. Olha só, nunca, né, canto para você, mas agora quero fazer um cantar, em que vos louvarei de qualquer jeito. Seja do modo bom como do modo ruim, né? Vou louvar, só não sei de que jeito. E vedes como quero vos louvar, Dona Feia, velha e maluca. Olha, gente. Então, ele continua. Senhora feia, assim Deus me perdoe, pois tendes tão bom coração, que eu vos louvo, e por esta razão eu vos quero louvar todavia, e vede qual será a louvação. Senhora feia, velha e louca. Pesado, né? Então, gente, dá para notar, né? Senhora feia não mencionou o nome de ninguém, mas não dá para saber, de repente, né, quem estava lá convivendo. Então, deu para sentir, né, o nível desse tipo de cantiga, né? Então, é isso aí. A gente viu aqui sobre o trovadorismo. O trovadorismo, né, os trabalhos, né, eram cantigas, né, como mostrei para vocês as características do tipo de cantiga, a lírica, que era de amor, de amigo, a satírica, né, a de maldizer. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Esta foi a nossa aula e até a próxima.